as dúvidas que surgiram das leituras que vocês fizeram durante este período, até aqui. Depois disso, podemos passar para os exercícios. Ok. Então, quais são as dúvidas que encontraram nas leituras? Que é para nós prosseguirmos. Estamos, colegas estudantes? Ou ainda estão a ler? Ok. Quais são as dúvidas que vocês apresentam em relação à aula de fundamentos? Quando já demos isso tudo, quais são as dúvidas? Eu atualizei as tabelas, mandei um e-mail a minutas de atualizar as tabelas. As tabelas que eu enviei recentemente combinam com a nossa ficha, que é a tabela A1, A2, A3, A4. Então, se nós formos a resolver os exercícios dessa aula, podemos perfeitamente usar essas tabelas, sem recorrer àquela tabela que eu mandei anteriormente. Mas não significa que aquela tabela anterior não serve. Ela serve e tem lá os valores iguais à tabela atual. Só a única diferença é a designação dos apêndices.
ou a designação das tabelas. Ok? A ordem. Enquanto para a primeira tabela que eu mandei para vocês, iniciava no A, para umas propriedades, não é? E tinha também a parte B, onde a parte B nós encontrávamos a água e outras substâncias no estado saturado, saturado ou a vapor saturado, ou então açúcar ou vapor superaquecido. Então, todas essas tabelas nós podemos usar, mas quem quiser usar atualizada pode. Querendo usar a tabela que eu enviei anteriormente, terá que olhar bem a designação. Essa que é a única diferença. Mas que todas elas apresentam mesmas propriedades e mesmas características das propriedades. Então, voltando aqui, dizia eu dúvidas em relação a essa parte. Ok, dúvida em relação a essa parte. Antes de eu avançar e falar sobre os exercícios que estão aqui, é de voltar a explicar a questão das tabelas. Queria entrar aqui no meu e-mail, só que não estou a conseguir. Esse computador está a pedir password. Então, só um minuto, deixa eu pedir a alguém para vir desativar essa autenticação. Ok, já vem alguém. Vamos abrir o e-mail para eu tirar a nova tabela e trabalharmos com as duas tabelas, que é para vocês saberem diferenciar. Então, o nosso trabalho hoje vai ser essencialmente a compreensão das tabelas e também esperar que qualquer de vocês que tiver dúvida de compreensão em relação à nossa aula, diga, ok? Que é para nós podermos avançar. Sim, sim. Sim, sim. Pode falar. Não queria falar nada. Só... Não queria falar nada. Ok. Vou abrir aqui a tabela anterior. Pela tabela termodinâmica. Mas estou à espera de alguém vir para poder ajudar. O que eu estava a dizer em relação a esta tabela, a diferença com a tabela que eu vos mandei, vejam, esta começa aqui com o apêndice A, ok? E vai apêndice B. Significa que aqui em cima tem propriedades. Primeiro tem o apêndice A, tem a conversão de unidades, depois vem tabelas críticas, ok? Tem tabelas críticas, tabelas com propriedades críticas, como eu expliquei ontem. Tem constantes críticas, continua, tem propriedade de vários sólidos, sim, são todas propriedades.
Então, esta tabela vai até aí. Tem que abrir outra tabela. Está a demorar esse ano. Ok. Então, na nossa aula, aparece lá tabelas A. E nós, os dados da tabela A que vem na nossa aula, nós consultamos na tabela B. Mas o que estou a dizer é que mandei agora tabelas que coincidem com aquela nossa aula, porque eu ainda não estava a encontrar essas tabelas. Hoje encontrei e mandei para vocês, que é para partilharmos. Podem usar aquelas que mandei ou podem usar essas. Essas podem usar, mas tendo em conta a nomenclatura da tabela ou a designação da tabela. Enquanto que aquelas que eu mandei hoje para vocês no e-mail, a água saturada vem no apêndice A ou vem na designação A e esta vem na designação B. Essa aqui é a única diferença. Ok? Então, isso penso que está claro. Quando chegar o companheiro, vou abrir a tabela que é para exibir, para vos mostrar. Voltando para essa nossa aula. Ok. Sim, olhando para o exercício aqui, não é de voltar a explicar isso, só espero que se alguém tiver dúvida, pode colocar enquanto vamos discutir os exercícios. Quando discutimos os exercícios. Tem este exercício, não é como eu disse na aula passada. Você não está partilhando. Não estou a partilhar. Sempre não partilho, mas tenho que partilhar, porque é assim como vamos entender. Ok? Agora estou a partilhar, não é? Sim. Ok. Então, dizia eu que temos este exercício, que é para nós discutirmos. Como é que vocês já analisaram em casa? Foi da nossa aula, porque eu pedi para vocês analisarem. E nós vínhamos discutir aqui na sala de aula. Como é que analisaram? Sim, sim. Bom dia, bom dia. Sim, eu é que pedi o apoio. Preciso de entrar no meu e-mail, mas quando eu tento entrar, ele me pede a autenticação. Mozilla. Sim, eu vou inserir os dados com as credenciais que usa para aceder ao apêndice. Só isso, só. Só isso. Ok, então vou fazer isso. Irei fazer. Tá bem, então essa é uma maneira de ela alguma coisa para que essas agendas todas vão ser usadas pelos estudantes. Ok. Não, vou sair aqui. Vou sair. Ok, muito obrigado, então.
Ok, já conseguimos a tabela. Posso partilhar. Então, a tabela que eu estava a referir é essa. Ok? Essa é outra tabela. Começa aqui já com A4. Estão a ver? A4. Propriedade da água saturada. Enquanto que lá, essa tabela é designada por B. Então, tem os mesmos dados, não há diferença nenhuma. Então, vocês vão ver isso com mais devagar. Ok? Mas já tem também para vocês, tem todas as tabelas que têm a ver com propriedades do vapor superaquecido, que nós vamos usar ao longo das próximas aulas. Ok. Como já conseguimos isso, podemos ainda voltar. Ok, então vamos a falar desse exercício. Conseguem ver a tela? Sim. Ok. Então, temos o enunciado aqui do exercício, que diz: um balde contendo 2 litros de água a 100 graus Celsius é aquecido por uma resistência elétrica. Inicialmente, a água estava no seu estado normal, ok? Mergulhamos lá a resistência e ligamos a energia. Então, a temperatura começa a aumentar até a água atingir os seus 100 graus Celsius. Ok? Então, são 2 litros de água a 100 graus Celsius. Então, vem aqui. Consideremos essa como a linha A. Identifique as interações de energia se a fronteira do sistema for I, água, 2, a resistência elétrica. Então, o pensamento inicial aqui deve ser de que o sistema, não é? É caracterizado por a água no seu estado normal. E a resistência também é caracterizada pelo seu estado normal. A temperatura ambiente. Então, se nós aquecemos ou se nós ligamos na tomada, o aquecedor começa a aumentar a temperatura. Então, esse aumento da temperatura já vai mudar as condições, não é? As condições ou as suas características. Inicialmente, as duas grandezas, água assim como a resistência, estão em contato nas condições normais. Então, este contato significa que existe fronteira na linha de contato. Se vocês mergulharem a água e a resistência têm um contato. Naquele ponto de contato, chamamos de fronteira do sistema, porque são 2 sistemas, água e a resistência. Então, para responder essa questão, temos aqui, se a água for o sistema, temos a quantidade de calor maior que 0, ok? E o trabalho realizado é igual a 0, porque está no seu estado normal. Então, aqui há uma diferença de temperatura entre resistência e água, evidentemente, porque os corpos são diferentes, não é? Ou os sistemas são diferentes e cada sistema tem a sua temperatura. Ok? Cada sistema tem a sua temperatura. Se a resistência for sistema, temos a quantidade de calor a ser menor que 0. E o trabalho realizado também menor que 0. Porque neste momento que estou a falar, a resistência está lá mergulhada, não está ligada na rede, está nas suas condições normais. Agora, quando nós ligamos a rede, a resistência vai aumentar a temperatura por forma a produzir um calor, não é? Que vai ser a produzir um calor que vai criar condições de haver trabalho a 100%. Então, este calor que vai surgir é que vai já mudar
vai mudar também as condições da linha de fronteira, do ponto de contacto entre a água e a resistência. Ok? Então, a explicação dessa questão é essa que está aqui. Então, temos para a água, quantidade de calor é maior que zero e trabalho é realizado. O trabalho realizado é igual a zero, porque está no seu estado, não está a ferver, está no seu estado normal. As partículas de água estão estáveis. Agora, se eu meter a resistência e ligar a tomada, a resistência vai aumentar a temperatura até atingir 100 graus. Então, vai transformar toda a água fervida em um calor. Então, aí vai existir um trabalho, vai se realizar um trabalho. Por isso, aqui temos, ela converte, que é a resistência, 100% do trabalho realizado em calor. Estão a ver? Porque ela vai realizar o trabalho por aquecimento. Então, vai converter esse aquecimento para calor, a 100%. Para outro caso, temos, se o calor for fornecido a 1 kW, quanto tempo será necessário para transformar toda a água em vapor? Então, o calor latente do vapor a uma atmosfera é de 2.258 kJ por quilograma. Então, o calor latente nós já vimos que é o calor específico. Quando nós falamos de calor latente, como dissemos na aula passada, é o calor específico. Neste caso, é o valor tabelado. Tiramos na tabela e colocamos aqui. Então, para poder responder esse, nós sabemos aqui que a massa da água, não é 1,92 kg. Também é um valor tabelado. Depois podem confirmar isso na tabela. E temos o balde que contém 2 litros. Ok? 2 litros. Se eu pegar esse 2 litros, multiplicar ao volume específico da água, não é? Vou ter mais ou menos um valor aproximado da massa. Eu vou ter um valor mais ou menos aproximado à massa. Evidentemente, reduzindo as unidades, né? Então, para a vaporização toda a água, ou para evaporar toda a água, é necessário fornecer a energia de vaporização. Neste caso, através do calor e da resistência, que vai aquecer até atingir a vaporização. Então, vamos ter o calor latente multiplicado por quantidade de água. Pegamos o calor latente, multiplicamos por quantidade de água, que é para se saber a quantidade de energia que permite com que a água possa evaporar. Ok? Então, imaginem que se fosse 1 litro de água. Então, a energia seria igual ao calor latente, ou ao calor específico. Então, esse calor específico ia equivaler, não é, a quantidade de energia que possa permitir a evaporização. Então, por isso mesmo nós aqui designamos por E, mas também pode-se designar por U, como nós vimos ontem, que é a energia de evaporização será igual ao calor latente ou calor específico vezes 2, que é a quantidade de água. Então, aqui temos quantidade de energia. E esta quantidade de energia, não é? Consideramos ali que 1 kW, ok? 1 kW. Para nós termos energia, precisamos de ter a potência vezes o tempo, ok? A potência vezes o tempo. Então, o que corresponde que o valor da energia para a vaporização será equivalente a 1 kJ por segundo. Então, feito isso, podemos pegar a quantidade para determinar o tempo, será igual à quantidade de energia a dividir por, não é? A dividir por quilowatts ou kilojoule por segundo, que é este aqui. Então, daqui nós vamos ter 4.326 segundos, que é o tempo necessário para
não é? A vaporização da água ou de toda a água. E converte esse segundo para hora, vamos ter 1,20 horas, não é? O tempo necessário para a evaporação ou para fornecer a energia a 1 kJ por segundo. É a mesma coisa. Está compreendido aqui? Sim. Ok. Então, para a linha C, que é o último ponto aqui, que é este, se a água estiver a 25 graus Celsius, qual é o tempo necessário para se evaporar toda a água? Tendo em conta que o calor específico, a pressão constante, é igual a 4,18 kJ por quilogramas graus Celsius. Ok? Para que nós queríamos saber, né, o tempo necessário para transformar toda a água a vapor. E vimos que era 1,20 horas. Agora, queremos saber, toda a água vai desaparecer. Quanto tempo? Então, isso vai ser determinado aqui. O calor para evaporar a água, para vaporizar a água toda, a água que tem uma temperatura inicial a 25 graus, essa é a temperatura normal ou temperatura do ambiente, não é? Soma o calor sensível para aumentar a temperatura de 25 graus a 100 graus e soma também calor latente para a evaporação, que é a primeira parte. Ok? Depois, temos o calor sensível para se aumentar de 25 graus Celsius até 100 graus Celsius. Então, o calor específico dado com a pressão constante é este que nós já dissemos. Então, é pegar a quantidade da massa vezes o calor específico e pela diferença das temperaturas. Aqui determinamos quantidade de calor. Mais uma vez, nós vamos pegar a massa vezes o calor específico multiplicado pela diferença da temperatura máxima menos a temperatura mínima, que é ambiente. Então, aqui determinamos quantidade de calor, que corresponde à energia neste caso. Quantidade de calor é equivalente à energia, não é, atingida pela substância com aquela temperatura máxima. Então, aqui vamos ter o tempo necessário para suprir, que será dado por 4.000, não é, 4.570 mais 627 kJ a 1 kJ por segundo. É a mesma análise que é feita aqui. Então, daqui já podemos considerar o tempo aqui. Então, a ver, o tempo vai dar 4.928 segundos, se somarem. Ou então 1,37 horas. Ok? Então, é a mesma análise que nós fizemos para o caso anterior, que é para poder chegar a essa conclusão. Então, isso para dizer que este exercício é uma análise teórica, tendo em conta os valores, não é? Os valores das propriedades da água, neste caso. Agora, tem outro exemplo aqui, também está totalmente resolvido. Um balde contendo 2 litros de R12, ok? Esse é um composto orgânico, que eu vou mostrar agora ali na tabela, é deixado a pressão atmosférica de 0,1 megapascal. Então, vê qual é a temperatura do R12, assumindo que ele está no estado saturado.
Aqui é uma questão de ir à tabela olhando para a pressão, não é? Tirar lá o valor da temperatura saturada e considerando aqui a quantidade, ok? Considerando a quantidade. Nós vamos ver esse composto R12 aqui na tabela, que é para poder compreender o que nós estamos a falar. Posso ver a primeira tabela. Só quero mostrar o composto. Está aqui. Estão a ver aqui? Tem aqui a sua fórmula química. É R12, né? É isso que nós vimos lá. Sim. Sim, está aqui. Então, R12 tem aqui, que é representado por CC. Não é muito bem visível. Vocês conseguem ver ali? Tem que pôr óculos. Conseguem ver? Aí é o calor específico, a pressão constante. Mas vamos ver para o caso de... Sim, é CC e 2F2. Essa é a designação química desse composto. Nós podemos ver para o caso de... Para o caso de vapor saturado, está aqui. A nitrogênio saturado e refrigerante. Ok, refrigerante. Está aqui. Aqui é superaquecido. É o refrigerante. Não, está aqui em cima, desculpe. Aqui é 22. 22. 22. 12. É este aqui. Está aqui saturado. Estão a ver? R12 saturado. Conseguem ver aí? Sim. Yeah. Então, a partir desta tabela, nós vamos usar para tirar lá. Então, significa que, se voltarmos para a nossa aula, dizer que termodinâmica usa muito tabelas. Então, a maior parte dos exercícios, vocês vão combinar as fórmulas com as tabelas. Ok. Então, está aqui o refrigerante. O R é refrigerante, ok? Mas dado por aquela fórmula química.
Então, nós o que queremos aqui? Qual é a temperatura do R12, assumindo que ele está no estado saturado? Estão a ver? Nós já localizamos a tabela no seu estado saturado. Veja só que nós queremos a temperatura, é só ir ver na tabela 0,1 megapascal, tiramos lá a temperatura saturada e tiramos o volume, não é, líquido, que é este aqui. Podemos fazer o mesmo. Volto de novo para lá. Vou fazer o mesmo. Deixa eu ver essa tabela aqui. Se ela me dá também. Que é para poderem aperfeiçoar todas as tabelas. Se é vapor superaquecido, vapor de água superaquecido, vapor de água superaquecido, saturada, vapor superaquecido, continuação, propriedade de vapor superaquecido. Então, aqui nessa tabela não tem isso. Aquela é mais completa. Ok, está aqui. Nós queremos saber a temperatura, não é? Então, temos que ver aqui, saturado, temos que localizar a pressão. Pressão, dissemos que é 0,1, né? Aqui é superaquecido. Ok. Está aqui. Zero vírgula 1 megapascal. Aqui tem propriedades de difluorometano. Devia ser este. Ok, mais ou menos representada. Vejam lá onde está 1. Esse que aproxima mais ou menos a 1. Temos aqui a pressão, megapascal, temos aqui 0,1. Então, 0,10041, aproxima-se a 1. Porque todas as outras pressões aqui estão menores que 1, aqui estão maiores que 1. Muito maior que 1. Então, viemos aqui, localizamos aqui. Não sei se todos estão a ver isso. Sim. Conseguem ver, companheiros? Sim. Então, daqui nós vamos para a direita. Na minha posição, aliás, vamos para a esquerda, na minha posição aqui. Vamos para a esquerda e tiramos aqui menos 30 graus Celsius, que é a temperatura. Estão a ver? Tiramos a temperatura, porque o que nós queríamos era tirar a temperatura. Ok? Era tirar a temperatura. Podemos também tirar, a partir daqui já podemos tirar o volume, ok? O volume específico. E o volume específico está aqui, 0,000672. Ok? Pode-se daqui pedir mais dados. Pode-se pedir a entropia, pode pedir a entalpia, ok? Então, tem aqui o volume específico no estado saturado, ok? Está aqui, volume específico no estado saturado. Pode pedir também volume específico no estado de evaporação ou vapor, aqui, vapor saturado, está aqui.
podemos tirar para vapor saturado. Vocês podem anotar ali. Para o refrigerante 12 saturado, vamos ter aqui a pressão de 0,1 megapascal. Esse é um dado. Então, tira a temperatura de 30 graus Celsius, depois encontra o volume no estado líquido, encontra o volume no estado de evaporação, naquele processo de evaporação. E pode encontrar também o volume específico para vapor saturado e outras propriedades características das substâncias. Então, é assim como nós consultamos essas tabelas. Indo para lá, para a nossa aula. Ok? Estão a ver? São esses dados que nós tiramos lá. Não são iguais? São, sim. Então, estamos a responder essa linha A. Qual é a temperatura do R12, assumindo que ele está no estado saturado? Aqui é assumindo. Houve um erro aqui na escrita, mas quer dizer assumindo. Então, vamos à tabela, olhamos para a pressão e tiramos. Independentemente da quantidade, não é? Aquelas características não mudam. Certo? Então, a linha B. O ambiente transfere calor a 1 kW para o líquido. Qual é o tempo para que todo o R12 vaporize? Então, a pressão ambiente, o calor latente de vaporização do R12 é de 165 kJ por quilograma. Então, para isso, vamos considerar primeiro a massa volumétrica de refrigerante 12, ok? Aliás, a massa que vai ser dada por volume, ok? Que vai ser dada por volume sobre o volume específico. Aqui. O volume sobre o volume específico no seu estado líquido. Então, aqui, o volume é dado por 0,02 e dividimos por volume específico. Calculamos aqui a massa. Ok? Então, a partir desta massa, vamos determinar a energia. Então, vai ser o valor este valor que é obtido a partir daqui, esse, do calor latente, estão a ver? Multiplicando por quantidade da massa, ou a massa, e vamos ter a energia de evaporação. E o tempo é dividir seu calor a dividir por potência. E potência nós temos kJ ou kilowatt. Ok, a potência é quilowatt, que corresponde a kJ por segundo. Então, dividimos e encontramos aqui o tempo, que é este dá 492 segundos e reduzimos para minuto, 8,2 minutos. Então, aqui não tem assim grande coisa em termos de matemática. Ok? Então, aqui está dado o valor da constante específica, ou calor específico, que é o calor latente, que é este aqui. Então, esse nos ajuda a determinar, né, determinar a energia. Tem também um tanque rígido contém vapor saturado, não é? X igual a 1 a 0,5 megapascal.
calor é adicionado ao vapor, aumentando a pressão para 0,3 megapascal. Qual é a temperatura final do vapor? Ok, então temos aqui este gráfico que vai representar o vapor saturado, que provém da água, evidentemente. Ok? Então, as temperaturas estão aqui. Temos este ponto, temperatura inicial, e aqui temos a temperatura final, que é representada por 99,63 graus Celsius. E a temperatura final a esta pressão, isso também é da tabela. Nós vamos na tabela, tiramos essas temperaturas e viemos traçar aqui no gráfico. Ok? Mas podem, com pormenor, aprofundar mais em casa. É só ir na tabela, ver a essas pressões, qual a temperatura, tirar e vir colocar aqui. Este já dissemos que tratava-se de temperatura, aqui é pressão crítica, temperatura crítica também está dada. São valores tabelados também. Então, tudo o que está aqui são valores tabelados. Não há nada que calculamos aqui. Por isso, é só olhar para as tabelas. Então, o processo a volume constante, procurar na tabela de vapor superaquecido a temperatura para 0,3 megapascal e o volume específico, que é este dado. Então, vamos ter maior aproximadamente 820 graus Celsius. Eu repito aqui simplesmente, este gráfico vocês já conhecem a partir da aula, é só tirar as temperaturas e vir aqui desenhar essas linhas tracejadas. Essa curva já existe, é curva padrão do vapor, ok? Desde o vapor saturado até o vapor superaquecido. Então, o resto vocês podem depois... Tem aqui o outro, podemos ver junto. Tem o ar é comprimido reversivelmente e adiabaticamente. Dissemos ontem que o processo adiabático ocorre com quantidade de calor constante, ou com calor constante. Não há variação de calor aqui. Esses processos ocorrem normalmente, não é, em recipientes completamente fechados, ou hermeticamente fechados, de uma pressão de 0,1 megapascal e uma temperatura de 20 graus Celsius, para uma pressão de 1 megapascal. Ok? Vou repetir. O ar é comprimido reversivelmente e adiabaticamente, de uma pressão de 0,1 megapascal a uma temperatura de 20 graus Celsius, para uma pressão, não é, de 1 megapascal. Quer dizer que nós vamos comprimir este ar partindo da pressão de 0,1 para 1 megapascal. E a temperatura inicial é 20 graus Celsius. Então, aqui diz qual é a temperatura do ar após a compressão. Então, temos que calcular, tendo em conta as expressões que nós já vimos na aula passada, ok, que é esta aqui. Estão a ver? Para processos adiabáticos, nós falamos isso na aula passada. Então, podemos calcular. Com base nessa expressão, podemos calcular. Mas que é preciso primeiro ir na tabela, não é? É preciso ir na tabela consultar os calores específicos. Estou a falar, porque precisamos da razão aqui. Temos que calcular a razão de calores específicos. Então, vocês vão na tabela, de acordo com os dados fornecidos aqui, tem a pressão, ok? Tem a pressão. Vocês podem consultar calor específico, a pressão constante e calor específico a volume constante.
do ar. Então, tira e determina a razão. E esta razão já vai permitir determinar aqui o volume inicial, porque temos o volume final. Aqui, pode determinar o volume inicial. Sim, determina o volume inicial e pode calcular já o volume final. Aqui pretende qual é a temperatura do ar após a compressão. Estão a ver? Qual é a razão de densidade final inicial? Também vamos determinar. Quanto trabalho é realizado na compreensão de 2 kg de ar? Trabalho aqui é determinar primeiro a energia, depois integrar. Não, determinar... Não precisa... É integrar a energia a partir da fórmula do calor específico. Neste caso, a pressão constante. Então, qual é a potência requerida para comprimir 2 kg? Então, mas está tudo aqui demonstrado. Estão a ver? Para a linha A está calculada aqui. Já tem. Vocês apenas vão verificar. Então, nós consultamos isso na tabela. Calculamos esses valores. Aqui só calcula o gama, só aqui, como eu dizia lá. Então, a razão da densidade está aqui calculada. Ok? Querem intervalo? Querem intervalo? Não, podemos Vamos sair sair 10 minutos. No fim, né? Sim. Ok. Então, está aqui. Na linha A, determinamos a temperatura final. O que é essa linha A? Temperatura final. E na linha B, determinamos a razão de densidade. Na linha C, calculamos a energia, como podem ver. Essas fórmulas são todas aquelas que nós tivemos lá em cima. É só substituir só. Depois aqui calculamos a potência, em que é variação da energia em função do tempo. Está aqui. Temos a massa vezes a constante, e a constante nós conhecemos. Vamos tirar na tabela. Conhecemos a constante de água. Temperatura T2 e T1 está calculada, e a razão também aqui está calculada. Ok? É difícil esse exercício? Não. Não é difícil. Ok. Então, aqui já podemos deixar para vocês trabalhar mais um pouco em casa. Aqui é só tabelas, só. Okay? Aqui só tabelas. Tudo isso é tabela. Encontre o volume específico dos estados B, D e H. Exercício anterior. B, D e H. Ok? Tem este também a tabela. Encontre o volume específico. É esse mesmo. Já está calculado. Aqui é a tabela só. Não há outra coisa. Sim? Você disse que a tabela vamos usar é que mandou agora, né? Para esse exercício. Sim, estava a dizer onde está designado A, tabela A, aqui onde vem a designação. Mas se não vem a designação, vocês podem usar aquela outra também. Não há nenhum impedimento. Não há nenhum, porque a primeira tabela que eu vos dei é tabela completa. Ela é totalmente completa. Ok? É totalmente completa, comparativamente à que eu dei hoje. A que dei hoje é especificamente para as designações que vêm nesta aula que eu vos forneci. Mas, não vendo o valor aqui na aula, naquela tabela que eu enviei hoje, podem ir consultar a outra. Não há problema nenhum. Então, podemos deixar aqui, está aqui esses exercícios. Então, o que eu vou dizer aqui, basicamente, essa parte de fundamentos de termodinâmica, trabalhamos com fórmulas, sim, mas é mais conhecer as propriedades
o seu comportamento e conhecer a consulta de tabela. Não há segredo nenhum aqui. Não há nenhum segredo. E é preciso vocês estudar muito isso, que é para permitir a compreensão quando nós vamos falar dos ciclos termodinâmicos. Okay? Os ciclos termodinâmicos para a questão de centrais térmicas. Então, vocês já não vão ter dificuldade, já não vão precisar de ir procurar, mas o que significa isso? Esta propriedade, quais são as suas características? Já terão estudado aqui. Ok? Então, não há nada de segredo. Está tudo aqui considerado. Adicionalmente, tem aquele livro que eu mandei. Não vou mandar mais nenhum outro livro, que é para não vos encher com livros. Aquele é o livro básico de termodinâmica. E com esta aula aqui já podem ver a parte dos fundamentos de termodinâmica. Dúvidas? Dúvidas? Se não ficou claro, onde não ficou, para eu repetir. Então, a ver, as formas são iguais àquelas que nós vimos. É só substituir só. Aqui, pensar e substituir. Para o processo irreversível e adiabático, tem essas formas. Então, basta falar do processo adiabático, logo temos que pensar essas fórmulas e este gráfico. É o gráfico padrão. Dúvidas? Estão calados? Não há dúvidas. Não há dúvida. As duas turmas estão aqui, não é? Sim. Nem numa turma, nem noutra, não há dúvida. Não, Ok. Será se devo ficar satisfeito ou devo ficar triste? Só vou ficar satisfeito quando vou vos mandar um trabalho para fazer, não é? Que é para entregar. Só para esta parte. Aquela ficha é para vocês treinar. Eu mandei uma ficha. Esses exercícios que estão aqui e aquela ficha é para treino. Depois vou mandar um trabalho que é para entregar. Um trabalho que vai compor exercícios e vocês vão trabalhar e depois vão entregar. É de fazer isso na próxima semana. Próxima semana vou trazer uma ficha que é para poder, depois de vocês resolverem completamente esse exercício, ficar bem claro, com aquela ficha que eu dei, já vou mandar uma ficha de exercícios, assim por volta de 10 exercícios, só 10, que é para vocês depois resolver, compilar, mandar via e-mail.
Ok. Como é que vocês fazem a entrega dos trabalhos? É via plataforma? Sim, costumo usar o Google Classroom. Qual é a plataforma que vocês usam? Google Classroom. Google Classroom? Sim. Ah, ok. Yeah, Google Classroom tem um problema de encher informação no e-mail. Porque ele tem que ir no Google Drive. Por isso eu costumo preferir mandar diretamente por e-mail e depois eu contabilizo os vossos trabalhos. Mas se for a regra, terei que optar por isso. Porque se for a regra, terei que optar por isso. Então, se não há dúvida, a nossa aula de hoje pode terminar mais cedo. Sim, docente, a aula pode terminar. Ok. Então, na próxima aula, vou mandar trabalho, que é para entregar. Este trabalho vai fazer parte da avaliação. Depois, na próxima aula, também vamos introduzir já as leis termodinâmicas. Terminamos essa parte da termodinâmica e vamos passar para centrais hídricas. O vosso semestre tem a duração de quanto tempo? 15 semanas. Ah, ok. Vai dar para cobrir o programa. Vai dar. Agora vos peço estudar. Estudem muito. E temos o grupo do WhatsApp. Sempre que haver alguma dúvida, vocês não hesitem, vão mandar as dúvidas. Eu prontamente vou responder. Ok. Se não há mais nada, podemos encerrar a sessão e nos encontramos na terça-feira. No sábado, docente. Ah, no sábado. Já estava esquecido. Ok. Então, sábado nos encontramos, que é para falarmos
de outras matérias.